Então vamos lá, boa noite a todos. Eu sou Luiz Eduardo Barra Hilton, sou advogado, sou professor, sou diretor-geral da Escola Superior de Advocacia da 4ª Subseção da OAB Minas Gerais. E hoje nós temos o prazer de receber o professor Tiago Almeida de Oliveira, que é advogado criminalista, sócio fundador do escritório Delgado e Almeida Advogados, mestre em Direito Público pela UERJ, especialista em Ciências Penais pela Universidade Federal de Juiz de Fora, graduado em Direito pela UFJF, professor em cursos de graduação e pós-graduação em Direito há mais de 17 anos, já tendo sido professor efetivo na Faculdade de Direito da UFJF, colaborador da Comissão Parlamentar Especial do novo Código de Processo Penal, Câmara dos Deputados, colaborou na elaboração de projetos de lei federal na área penal e processual penal, membro da Escola Superior da Advocacia da OAB Minas Gerais, 4ª Subseção Juiz de Fora, parecerista do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, colunista do jornal Tribuna de Minas. Então, prezados que nos ouvem aqui, hoje essa palestra do professor Tiago, o nosso tema é Juiz de Garantias, Aspectos Práticos. Tiago, mais uma vez, obrigado por ter aceito o nosso convite aí, e tenho certeza aí, e as pessoas que nos ouvem agora e poderão ouvir depois, essa palestra, essa live ficará gravada no YouTube da OAB Juiz de Fora. Tiago, seja bem-vindo aí. Mais uma vez, um prazer tê-lo aqui conosco. Meu querido amigo Barra, é sempre um prazer, né? Assim, uma honra ter a oportunidade de trabalhar com você, com a Escola Superior de Advocacia. Então, mais uma vez, obrigado pelo convite, né? Dessa oportunidade, a gente vai poder conversar um pouco sobre o juiz de garantias e quero parabenizar a sua atuação à frente da ESA com essa tão rico conjunto de oportunidades, né, de crescimento, de amadurecimento, de qualificação que tem gerado para os profissionais da advocacia, né? Conversávamos agora há pouco sobre isso. O profissional da advocacia, ele, pelo menos aquele que quer e pretende fazer a sua trajetória de uma maneira sólida, ele está sempre em busca de qualificação e nada melhor do que a sua própria casa, que é a OAB, oferecer essas oportunidades, né? Então, sempre dizer que a ESA está cumprindo muito bem esse papel. Então, assim, eu tenho hoje um assunto para conversar e agradecendo também a quem nos acompanha por aqui, né? E também dando as boas-vindas àqueles e aquelas que vierem a conferir este vídeo gravado. A minha incumbência hoje é falar um pouco sobre aspectos práticos do juiz de garantias. E, na verdade, o tema de juiz de garantias, ele não posso dizer que ele tenha ficado adormecido, mas ele entrou num certo momento de repouso nos últimos anos, e agora, recentemente, quem não está tão por dentro até terá percebido que, de repente, voltaram a falar muito no juiz de garantias aí no último mês e meio, nos últimos 2 meses. O que terá acontecido, afinal de contas, para esse assunto ter aparecido de maneira tão forte? Eu gostaria de começar explicando exatamente o que aconteceu, né? Antes até de dizer o que é, mas por que esse assunto agora resolveu inundar, né, até mesmo os telejornais, as conversas, é que esta figura que nós denominamos, ou que a lei denomina de lei de juiz de garantias, ela foi criada com a Lei 13.694, ou melhor, 964 de 2009. Talvez não nos lembremos do número, mas o nome da lei ficou muito famoso, né? Esta é a chamada Lei Anticrime, o pacote anticrime. Então, no final de 2019, início de 2020, tivemos aí o advento do chamado pacote anticrime, né?
Pois é, esse pacote anticrime trouxe inúmeras alterações para o Código Penal, para o Código de Processo Penal, para a Lei de Execução Penal, outras leis penais especiais, e uma das inovações, neste caso do Código de Processo Penal, foi criar esse tal juiz de garantias. Só que nós estávamos falando de 2019 a 2020. Ocorre que com uma liminar, inclusive concedida monocraticamente, no bojo de 4 ações diretas de inconstitucionalidade, a saber, a 6298, a 6305, a 6300 e a 6299, o ministro Luiz Fux suspendeu a eficácia de alguns dispositivos novos que foram trazidos pela lei anticrime. E nesta suspensão de eficácia, por força dessa decisão do ministro Fux, estava lá o juiz de garantias, né? Ou seja, o juiz de garantias sequer entrou em vigor e já estava na geladeira, já estava suspenso por tempo indeterminado, porque, afinal de contas, o ministro Luiz Fux não veio a dar previsão até mesmo de quando submeteria essa liminar ao plenário do Supremo Tribunal Federal. E com isso nós ficamos aí, se fizermos as contas, né, quase 4 anos com uma figura do juiz de garantias que veio, mas não veio, ou seja, em estado potencial, né? Até, meu amigo Barra, para dar aula sobre isso era um troço difícil, porque não dava para deixar de falar sobre isso, mas você também tinha que dizer, ó, é assim, mas não está valendo ainda, porque então a coisa estava realmente suspensa. E o que houve que trouxe esse burburinho agora foi justamente que o Supremo pautou, né, a liminar dada 4 anos atrás, pautou as 4 ADIs e disse, bom, vamos então resolver de uma vez por todas. Vamos resolver. Que também tem uma coisa importante, que a gente fala, o juiz de garantias, vamos julgar, não é um dispositivo, são vários dispositivos, né? Então, quem acompanhou até recentemente, foram vários dias de julgamento pelo STF. O STF finalmente encerrou o julgamento das tais 4 ADIs e, já dando spoiler, sim, no cômputo geral, a resposta do Supremo foi positiva, teremos juiz de garantias. E por que eu digo isso? Porque a ideia das ADIs era que a própria figura do juiz de garantias, na sua integralidade, fosse tida como inconstitucional, que ela fosse afastada completamente. O Supremo não fez isso, admitiu ao ordenamento jurídico, até porque supor que o juiz de garantias seja algo inconstitucional realmente é uma defesa muito difícil de se fazer, tanto é que o ministro Luiz Fux ficou meio que isolado no voto dele nesse sentido. Porém, é importante, eu vou aproveitar essa hora que nós temos para falar um pouco mais sobre isso. É importante dizer também que essa aceitação que o Supremo teve com o juiz de garantias não foi um abraço apaixonado no juiz de garantias, não. Eu quero dizer o seguinte, o Supremo alterou muito o juiz de garantias. Mas, Tiago, o Supremo pode alterar o juiz de garantias? Não, em tese não poderia, né? Porque a gente sabe que cabe ao Supremo Tribunal Federal, em princípio, dizer se uma norma é ou não é constitucional. Só que eu preciso, desde já, fazer um registro um pouco entristecido, a gente não fica feliz em dizer isso, mas há, na minha avaliação, um erro do Supremo, na medida em que alguns dos dispositivos do pacote anticrime que dizia respeito ao juiz de garantias, o Supremo extravasou da sua própria competência no sentido de ser um guardião da Constituição e resolveu meio que literalmente mexer em algumas opções legislativas, algo que, se a gente for olhar cuidadosamente, não caberia ao Supremo, mas eu não vou fazer essa discussão aqui. Uma coisa que eu queria dizer a vocês, que queria dizer também a você, meu amigo Barra, eu até escrevi recentemente para o Tribuna de Minas sobre o juiz de garantias, que eu já quero começar dizendo a vocês que o juiz de garantias é uma falsa novidade. É aquelas coisas que se dizem novas que não são novas, né? É como, por exemplo, eu falo quando vou falar da delação premiada. Aí tem uma coisa nova aí, delação premiada. Aí, Barra, quando me falam que a delação premiada, eu digo assim,
Pesquise o que houve com Tiradentes na Inconfidência Mineira, né? Ele foi para a forca porque ele foi delatado, né? Então, Joaquim Silvério dos Reis era delator já há alguns séculos atrás. O juiz de garantias não é uma novidade. Então, vamos começar assim. O nome talvez seja novo, tá? O rótulo talvez seja novo. Ou seja, nós não costumávamos chamar este cara de juiz de garantias, mas ele sempre esteve lá. E por que eu digo isso? Vamos pensar aqui comigo nas seguintes situações. Eu vou propor 3 exemplos, só para a gente não ficar estendendo muito. Se o sujeito que está sendo investigado foi preso ilegalmente, sempre que tivemos um preso ilegal na fase de investigação, essa sua prisão ilegal era reclamada junto a quem? Ora, a um juiz. Pedia-se relaxamento de prisão a quem? A um juiz, ainda que estivéssemos na fase do inquérito. Registremos isso. Vou colocar uma segunda situação. Se o investigado entende, já no inquérito policial, que foi vítima de prova ilícita e quer que essa prova saia da investigação por ser ilícita, esse seu reclame era feito a quem? Mais uma vez, a um juiz ou a um tribunal. Então, mais uma vez, lá está o juiz garantindo direitos fundamentais na fase do inquérito. Eu poderia trazer um terceiro exemplo. Vamos imaginar que eu peça acesso a um inquérito policial. E o delegado diz: meu irmão, aqui nessa delegacia não tem essa. Nós não vamos te dar acesso a inquérito nenhum. Contra essa ilegalidade, porque é prerrogativa do profissional da advocacia ter acesso ao inquérito policial, aos elementos já documentados, atrás de quem que a gente poderia ir? Mais uma vez, atrás do juiz. Então, eu quero que você perceba o seguinte: um juiz exercendo a função de garantia, de garantidor, ele sempre esteve lá. Não levava esse nome, não levava a etiqueta juiz de garantias, mas sempre esteve lá. Se você, inclusive, abrir, né, aí no seu computador, no seu celular, um dos artigos novos que foram introduzidos no Código de Processo Penal, o artigo 3º-B, você vai ver lá muitos incisos, mais precisamente 14, são 18 incisos, que seriam as competências do juiz das garantias, né? O novo artigo 3º-B do CPP. Só que se você conferir esses incisos, você vai perceber que na realidade, tem muita coisa aí que não é novidade para um juiz. Vou pegar apenas aqui, aleatoriamente, inciso 1. Competirá ao juiz de garantias, inciso 1, receber a comunicação imediata da prisão, nos termos do inciso 62 do caput da Constituição. Mas onde está essa novidade? Nenhuma. Desde que o mundo é mundo, toda prisão, né, a prisão imediatamente teria que ser, em especial a prisão em flagrante, tem que ser imediatamente comunicada ao juiz, embora não chamássemos de juiz de garantias, né? Inciso 2, receber o auto de prisão em flagrante, sempre foi assim. Inciso 3, zelar pela observância dos direitos do preso. Mas, Tiago, aí eu fiquei confuso. Então, esse movimento tudo é para nada? Então, não houve. Sim, pessoal, tivemos algumas modificações, mas um juiz de garantias, ou seja, juiz encarregado de garantir direitos na fase de investigação, isto não é novidade. Mas algumas situações, sim, trazidas nessa reforma de 2019, chamado pacote anticrime, elas sim vieram com um ar, um frescor de atualização, de novidades. E aí eu preciso dizer para vocês o seguinte, né? Só de eu ter contado agora há pouco, que menos de um mês depois da entrada em vigor do pacote anticrime, tivemos 4 ações diretas de inconstitucionalidade. Acho que a minha imagem travou. Deixa eu ver aqui só um minutinho. Deixa eu conferir aqui, meu amigo.
Voltou? Voltou. Então, só de nós termos 4 ações diretas de constitucionalidade, assim, menos de um mês depois da entrada em vigor, então essas alterações incomodaram muita gente, como diz aquela velha canção de criança, né? Incomodaram. Então, por isso o Supremo entrou nessa julgada. Pois bem, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, então. Na prática, o tal juiz de garantias, quando entrar em vigor, não teremos tantas alterações como talvez possa parecer, porque eu quero repetir, este juiz garantidor já existia, mas sim teremos algumas alterações, algumas das quais, inclusive, geraram essa discordância, esse incômodo e que acabaram resultando nas ADIs. E aí eu quero dizer para vocês o seguinte, quero começar logo, não necessariamente seguindo a sequência, né, da lei, mas talvez indo pela importância e pela relevância do dispositivo, eu quero começar logo dizendo para vocês o seguinte, qual é, então, a grande novidade, até mesmo de ordem prática, né, que virá a acontecer quando entrar em vigor os de garantias. Aliás, vamos fazer uma coisa até, antes de eu falar sobre isso, reparem que eu estou usando um tempo verbal aqui no futuro, né? Quando entrar em vigor, quando vier o juiz de garantias. Mas, Tiago, afinal de contas, o Supremo não acabou de julgar isso? Então isso ainda está com a eficácia suspensa? Pois é. Deixa eu contar uma coisa para vocês. A novela, né, eu até quando me refiro a isso na sala de aula, eu chamo isso de uma novela, porque é isso que aconteceu, né? Essas idas e vindas, essa espera tão grande. Ela terminou. Terminou a novela? Terminou. Por quê? Porque o Supremo Tribunal Federal, enfim, tomou uma decisão e sim, teremos juiz de garantias. Mas já está valendo, Tiago? Não ainda. E por que não está valendo ainda? Porque o Supremo Tribunal Federal fez aquilo que nós chamamos de modulação temporal dos efeitos da decisão. Ou seja, o Supremo disse assim: esta decisão, que cria a necessidade da implementação do juiz de garantias em todo o território nacional, só vai valer daqui 1 ano. Então, atenção, uma questão prática muito importante. O juiz de garantias só se torna uma figura obrigatória, a decisão do Supremo só terá eficácia a partir de setembro de 2024. Como se fosse, não é, mas como se fosse aí uma vacatio legis. Aliás, eu até fiz a seguinte observação. O vacatio legis até é grande demais. Se a gente considerar que a matéria já está suspensa desde 2020, né? Então, para uma entrada em vigor em 2024, nós vamos completar praticamente 5 anos de espera. Só que eu vou trazer mais uma notícia. O próprio Supremo disse o seguinte, porém, passado 1 ano, pode haver prorrogação por mais 1 ano, a critério do CNJ. Então, não perca a conta. Vamos voltar à pergunta. Quando vai entrar em vigor o juiz de garantias? A princípio, daqui 1 ano, né? A não ser que a pedido, provavelmente dos tribunais, né, supondo, porque eles que vão ter que implementar e estruturar isso, o CNJ autorize mais 1 ano de prazo. Então, eu quero aqui fazer a minha aposta que a prorrogação vai acontecer, né? E que apenas lá em setembro de 2026 é que isso estará valendo, né? Mas já que a novela terminou, e agora definitivamente, porque até então a gente nem sabia se ia ter juiz de garantias, agora sabemos que terá, é bom que a gente, obviamente, já entenda e se prepare para isso. Então, agora sim eu volto àquilo que eu ia propor. Tiago, qual é a grande modificação, então? O que impactou? Inclusive, o que fez uma mobilização tão grande a ponto de se propor 4 ações diretas de constitucionalidade em menos de 1 mês? Eu vou ser muito franco para dizer que o grande problema, na minha opinião, foi o artigo 3º-D do Código de Processo Penal, acrescentado pela lei anticrime, que diz o seguinte: o juiz que, na fase de investigação,
praticar ato incluído nas competências dos artigos 4 e 5º desse Código, ficará impedido de funcionar no processo. Esse aqui, existem muitas discussões, tá, gente? Que naturalmente a gente não vai conseguir aqui percorrer tudo. Mas esse aqui, sem dúvida, é o ponto nodal da discussão. Eu disse, juiz de garantias, nós sempre tivemos. Nós sempre tivemos um juiz que atuou durante a investigação para tutelar direitos e garantias fundamentais. Isso nós sempre tivemos. Agora, o que nós não tínhamos é o que eu acabei de dizer. E quem não entendeu, eu vou traduzir o artigo 3º dele. Está dizendo o seguinte: sabe esse cara, esse juiz, para quem a gente foi pedir um relaxamento de uma prisão, ou a gente foi pedir a exclusão de uma prova ilícita, ou a gente foi fazer qualquer pedido. Esse juiz que atua na fase do inquérito, com a entrada em vigor da lei 2024 ou 2025, não poderá atuar na fase do processo. Ou seja, nós teremos um juiz na fase da investigação para atender a essas demandas de proteção de direitos individuais, relaxamento. Delegado quer uma interceptação telefônica, ele vai atender a esse problema. A audiência de custódia é ele que vai fazer. O delegado quer uma busca e apreensão, é esse juiz que vai decidir se vai ter busca e apreensão. Então, ele vai ser esse cara que vai atuar na fase da investigação, como sempre teve, só que ele vai parar, é como se existisse uma barreira, ele vai parar quando começar o processo, e dali ele não pode mais passar. E isso o Brasil nunca teve. E eu preciso chamar a atenção de vocês, inclusive, que esse impedimento para que o juiz que operou na fase do inquérito avance para o processo era urgente. Quem acompanha, né, as discussões de processo penal, isso era uma luta de décadas no Brasil. Aliás, quem está antenado com o que acontece fora do Brasil, e não precisa ir para muito longe, Estados Unidos, Europa, quem está antenado com o que acontece aqui perto da gente, Uruguai, Chile, Colômbia, Argentina, no Código de Processo Penal de outros países, isso já acontece há muito tempo. O juiz que se miscuiu em algum tipo de atividade na fase da investigação, ele não pode ser o mesmo camarada que vai atuar na instrução processual e, sobretudo, na fase da sentença. Eu imagino que vocês suspeitem de por que ele não pode e por que há tanto tempo se luta para impedir esse juiz de avançar. Mas só para não deixar de registrar, o problema aqui é de preservação da imparcialidade. Ora, está mais do que provado, e não é pelo direito, é pela psicologia cognitiva, de que qualquer juiz que atue na fase de investigação, e eu peço um exercício seu agora, imagine que você é um juiz, para quem o delegado fez um pedido. Qual pedido? Doutor juiz, eu quero a prisão preventiva do senhor José, que é o nosso investigado. Tem aqui elementos que demonstram a prática de crime, eu tenho indícios suficientes de autoria, e eu tenho aqui elementos que mostram que ele não pode ficar solto porque ele está ameaçando. Então, eu levo ao juiz todos os argumentos para convencê-lo de que esse senhor tem que ser preso. Esse juiz, atendendo ao pedido do delegado ou do Ministério Público, decreta a prisão do senhor José. Vamos pensar um pouco em termos cerebrais, em termos psicológicos. Ora, se eu sou um juiz que lá atrás, na fase do inquérito, decidi determinar a prisão de uma pessoa, tudo bem, ok. Rigorosamente falando, uma prisão preventiva não é uma condenação, mas alto lá. A psicologia fala numa coisa chamada dissonância cognitiva, ou seja, se um juiz já tomou uma decisão lá atrás dizendo ele, José, precisa ser preso preventivamente, existe uma natural inclinação ou tendência, uma contaminação subjetiva daquele que assim decidiu, de que mantenha essa percepção no futuro. Então, é muito difícil para qualquer ser humano, não é para o juiz,
que lá atrás tenha mandado prender o José e lá na frente dito José é inocente. Eu estou tentando colocar de uma maneira muito simples, é isso. O processo de contaminação psicológica, ele é evidente e ele acontece. Ora, mas espera aí. Quem for dar a sentença lá na frente, na fase processual, tem que ser um camarada imparcial, que não pode estar contaminado psicologicamente. Então, os países, em geral, adotam uma solução. Quem tomou essas decisões na fase de investigação não pode avançar para além da fase de investigação, trocamos o juiz, e esse juiz, então, chamado juiz de garantias aqui, ou enfim, adote-se o nome que se quiser adotar, ele torna-se impedido para avançar e outro juiz assume instrução e julgamento. Eu repito, o pacote anticrime trouxe várias outras modificações, mas essa é a mais impactante. E eu até arrisco dizer, é por causa disso que correram lá no Supremo, em janeiro de 2020, com 4 ações diretas de inconstitucionalidade. Os tribunais foram lá correr, dizer, pelo amor de Deus, como é que eu vou fazer? Agora eu vou ter que arrumar 70% das comarcas do Brasil são comarcas de vara única? Como é que eu vou fazer esse tabelamento de 2 juízes, tirar um do inquérito, botar outro na... Enfim, se apavoraram, e tanto é que se você pesquisar, curiosa ou paradoxalmente, a grande resistência de implementação do juiz de garantias vem justamente do Poder Judiciário. Porque, querendo ou não, a conta vai para ele, né? Eles vão ter que organizar ou reorganizar a justiça. Então, enfim. E aí eu preciso contar para vocês uma coisa. Nesse julgamento que aconteceu recentemente, Supremo Tribunal Federal, do juiz de garantias, este artigo ficou mantido intacto, tá? Então, vejam, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, sem entrar no mérito de algumas particularidades sobre as quais eu vou falar agora, né? O juiz de garantias não vai poder avançar para a fase processual. Então, essa parte, ela foi mantida intacta. Teremos, então, finalmente no Brasil, depois de quantos anos? De mais de 80 anos de Código de Processo Penal, a divisão funcional de tarefas. Um juiz que vai atender a problemas na fase do inquérito e outro para instrução e julgamento. Isso ficou claro. Agora, então, Thiago, deixa eu entender uma coisa. Quando eu tiver lá os meus processos criminais e eu estiver na fase de inquérito, e isso já estiver valendo, eu tenho a segurança de que quando isso passar para uma fase processual, isso já vai ocasionar a troca do juiz. Sim, vai ocasionar a troca do juiz. Só que algumas questões não deram tão certo lá no Supremo como poderiam ter dado. Do que eu estou falando? Por exemplo, vamos lá. Qual é o momento em que essa troca acontece? Isso é uma questão prática bastante importante. Que aqui eu estou estabelecendo uma fronteira ainda um pouco borrada. É um no inquérito e outro no processo. Tá, mas vamos lá, seja preciso. Esse tal juiz de garantias vai até onde e aonde é que ele larga o caso para o outro pegar? Pois é, pessoal. Eu também não queria deixar de falar isso com vocês, até com um certo tom de lamento. Por quê? E aqui eu vou pular para um outro artigo, que é o artigo 3º. Deixa eu só identificar aqui um inciso, na verdade. Artigo 3º-B, inciso 14. Aqui nós tivemos um probleminha que vai trazer uma repercussão prática. Por quê? Sim, nós teremos o juiz de garantias. Só que o Supremo Tribunal Federal mexeu, pessoal, numa regra. Vejam, nem acho que poderia ter feito isso. Deixa eu insistir num ponto. Para que uma corte constitucional é feita?
para dizer se uma norma é constitucional, é totalmente inconstitucional ou é parcialmente inconstitucional. Até aí só que um Supremo pode ir. Ele não pode pegar e falar assim, olha, legislador, você falou azul na lei, mas eu gosto mais de vermelho, então prevalece vermelho. É um pouco o que o Supremo... É um pouco, não é totalmente o que o Supremo fez aqui, mas fez. Então eu quero falar com vocês. O que você está falando, Thiago? Até que ponto vai o juiz de garantias? Ouçam bem. No pacote anticrime, o juiz de garantias dizia o seguinte, o juiz de garantias, né? O dispositivo do CPP sobre o juiz de garantias, esse inciso 14 do artigo 3º-B, dizia assim, caberá ao juiz de garantias decidir sobre o recebimento da denúncia ou queixa. Então, vejam bem, quando a lei anticrime foi aprovada, quando a ideia de juiz de garantias, enfim, teria entrado em vigor, até que momento que o juiz de garantias iria trabalhar no feito? Até o recebimento da denúncia. Essa seria uma opção correta? Sim, essa seria uma opção correta. E por que, a meu ver, uma opção correta? Deixa eu voltar alguns parágrafos na minha fala. O que eu falei agora há pouco? Que nós criamos o juiz de garantias para quê? Para preservar a imparcialidade, certo? Para evitar aquela contaminação psicológica de alguém que lá atrás decretou cautelares, mandou prender, decretou uma interceptação telefônica. Perfeito. Ora, então, se é para separar o juiz que está contaminado com o inquérito daquele que não está, então vamos deixar que todo ciclo que necessite do inquérito seja feito pelo juiz de garantias. E até que momento o inquérito é necessário? Ora, até o recebimento da denúncia. Por quê? Porque se você abrir o 395, inciso 3 do Código de Processo Penal, a denúncia ou queixa será rejeitada pela ausência de justa causa. Opa! Então, para decidir se receberá ou rejeitará uma denúncia, o juiz tem que avaliar a justa causa, ou seja, os indícios de materialidade e autoria. E aonde é que o juiz vai pesquisar os tais indícios de materialidade e autoria? No inquérito. Então, mais do que correto é dizer assim, olha, juiz, o seu trabalho como juiz de garantias vai até o recebimento da denúncia, porque até esse momento, querendo ou não, o manuseio do inquérito será necessário. Agora, recebida a denúncia, é o seguinte, acabou para ti. O processo passa ao teu sucessor funcional. Quem? O juiz da instrução e julgamento. Juiz este que já vai mandar citar o acusado para apresentar uma resposta à acusação e etc, etc, e segue o fluxo. Certo? Muito bem. Minha gente, o que é que aconteceu? Prestem bem atenção. Surpreendentemente, o Supremo Tribunal Federal olhou para o inciso 14 do artigo 3º-B e falou: eu não gostei dessa história de que o juiz de garantias vai até o recebimento da denúncia, não. Vamos trocar. O juiz de garantias, então, vai até o oferecimento da denúncia. Acredite se quiser. O Supremo Tribunal Federal trocou o marco temporal, digamos, o ato limite, a fronteira de atuação do juiz de garantias, do recebimento da denúncia para o oferecimento. Ah, Thiago, dá no mesmo? Pessoal, definitivamente não dá no mesmo. E se você puxar aí no último mês, porque essa decisão do Supremo tem aproximadamente um mês, os artigos que foram publicados, as conversas que se tem tido sobre a decisão do Supremo, é meio que um balde de água fria, sabe, meu amigo Barra? Porque, assim, éramos para estar mais felizes. Assim, pô, finalmente o Supremo julgou, liberou logo esse troço. Mas eles deram meio que uma quebrada nas pernas do juiz de garantias.
porque disse que o juiz de garantias vai atuar até o oferecimento da denúncia. Vamos tentar raciocinar onde isso vai parar. Ora, então quer dizer que o Ministério Público vai oferecer a denúncia e na hora que o Ministério Público oferecer a denúncia, ele já vai oferecer a denúncia para que o juízo de admissibilidade da acusação seja feita pelo juiz de instrução e julgamento. Só que tem um detalhe. Para que o juiz de instrução e julgamento analise, faça a admissibilidade, ele vai ter que analisar o inquérito inteiro para analisar se tem indícios de materialidade, indícios de autoria. Poxa, meu amigo, você está criando uma necessidade do juiz, aquele que você queria pegar zero bala, imparcial, nenhuma contaminação, e está o convidando para mergulhar no inquérito policial. Adiantou muito pouco, na verdade, né? Então, lamentamos muito por dois motivos. Primeiro, que isso não era coisa para o Supremo dizer. Uma coisa era o Supremo dizer, o inciso 14 é inconstitucional. Aí, ok, né? Agora, não, eu quero trocar uma palavra aqui no inciso 14, de recebimento ao oferecimento, mas por que a Corte Constitucional troca uma opção do legislador, opção processual do legislador? É uma coisa bastante complicada na nossa forma de enxergar. Então, minha gente, notem e anotem, né? Quando tivermos o juiz de garantias, daqui um tempo, um ano, não sei se 2, esse juiz de garantias que vai entrar em vigor, ou seja, já com essas modificações trazidas pela decisão do Supremo, ele só vai atuar até o oferecimento da denúncia, não vai atuar na fase de recebimento da denúncia, onde já teremos a participação do juiz de instrução e julgamento, né? Lamentavelmente, esse processo de descontaminação, ele vai ficar um pouco comprometido, mas, como se costuma dizer na prática, né, é o que tem para hoje. Portanto, pessoal, são algumas questões importantes, né, que a gente trouxe aqui para avaliar. Primeiro, o momento da entrada em vigor do juiz de garantias, né? Em segundo, essa questão de até onde vai a competência funcional, e a partir de onde vai o outro, né? Tem uma outra questão também que eu queria trazer para vocês. Eu estou trazendo algumas questões pontuais, mas porque me parecem, assim, do ponto de vista prático, até mais interessantes. Tem mais uma questão aqui também que é bastante interessante, que é a seguinte. O artigo 3º-C, né, do pacote anticrime, ele trouxe um dispositivo, na época, mais uma vez, 2019, 2020, que diz assim: a competência do juiz das garantias abrange todas as infrações penais, exceto as de menor potencial ofensivo, e cessa, de novo, com recebimento da denúncia ou queixa na forma do artigo 399. Sobre cessar com recebimento, já disse, não é mais com recebimento, é com oferecimento. Mas vejam, o Supremo Tribunal Federal, ainda nessa linha, digamos assim, criacionista, né, criando norma, onde talvez eu pense que ele não poderia fazê-lo, foi além e fez uma outra coisa. Vocês me ouviram dizer aqui que, de acordo com o texto original do Código de Processo Penal, redação dada pelo pacote anticrime, a lei anticrime não seria aplicável às infrações penais de menor potencial ofensivo. O que, sinceramente, nem precisava ter dito. Isso é óbvio. E por quê? Porque nem existe inquérito policial nas infrações penais de menor potencial ofensivo. Então, dizer que não tem juiz de garantias é óbvio, não tem inquérito, né? Quanto a isso, tudo tranquilo. Só que o Supremo, mais uma vez, abrindo a sua vocação como é que eu posso chamar assim? A sua vocação para legislador, trouxe uma novidade. E eu vou ler. Por unanimidade, o STF atribuiu interpretação conforme a Constituição à primeira parte do caput do artigo 3º-C da Lei 13.964, né, o pacote anticrime, para esclarecer, eu gostei desse esclarecer, não tinha obscuridade nenhuma aqui, né? Então, para esclarecer que as normas relativas ao juiz das garantias não se aplicam às seguintes situações. Então, assim, não conte para ninguém, mas ele não esclareceu coisa nenhuma.
porque mais claro que esse artigo não tinha. Só não se aplica às infrações penais de menor potencial ofensivo. Então, eles, na verdade, criaram, ouçam bem, porque daqui a pouco você vai tentar advogar lá e vai reclamar assim: olha, eu assisti a palestra do Tiago, cadê o juiz de garantias? Então, você pode estar reclamando no vazio, porque o Supremo proibiu o juiz de garantias em alguns crimes, minha gente. Sem que a lei dissesse isso, ele proibiu. Quais crimes? Letra A. Processos de competência originária dos tribunais, ou seja, nesses casos de detentores de foro por prerrogativa de função, então, que para mim, eu acho que um dia, a gente pode fazer uma outra fala só sobre isso, são os casos mais graves do processo penal brasileiro, são os que correm diante dos tribunais. Porque ali o tribunal incorpora tudo, né? Ele é o investigador, ele só não é o acusador. Então, talvez sejam os casos mais sensíveis onde alguma solução poderia ser pensada. Então, eles excluíram, foram por prerrogativa de função, não venha pedir juiz de garantias. Então, se o Supremo investiga deputado, é o Supremo, é aquele relator que é o mesmo cara que vai investigar, que daqui a pouco vai ser relator de uma futura ação penal. Não inventem moda. Letra B, olha que problema. Processo da competência do júri. Então, muita atenção. O Supremo agora retirou a instituição do juiz de garantias dos casos de júri. Não dá, assim, dá para reclamar, é claro, a gente está reclamando aqui, mas vai cair no vazio, porque a DI tem efeito vinculante, eficácia erga omnes, então não vai ter jeito. E por que tirar do júri? Qual o objetivo disso? Eu diria até mais, né? Ah, não, mas o júri não tem problema, porque o júri, quem vai julgar no final das contas é o jurado. Não, mas tem problema sim. Tem problema sim, afinal de contas, o juiz que presidiu ou esteve ali durante a fase de investigação é o mesmo que conduz a primeira fase do júri, tanto melhor se a gente tivesse também esse isolamento. Outra situação que não cabe juiz de garantias, casos de violência doméstica e familiar. Qual a explicação para isso? Sendo muito franco, a explicação é que o Supremo quis fazer um aceno simbólico de que é um órgão que colabora na repressão aos crimes contra a mulher, o que é muito bacana. Mas calma lá, vamos respeitar o legislador não proibiu. Mas o Supremo passou na frente e falou: ó, não queiram fazer juiz de garantias quando se tratar de violência doméstica e familiar. Então vamos imaginar o seguinte: nós estamos com um caso de lesão corporal grave, praticado de um homem contra uma mulher em situação de suposta violência doméstica. A velha regra de 1942, o mesmo juiz continua, porque o Supremo disse que não se aplica a violência doméstica. E também, aí a letra D é a repetição do caput, infrações penais de menor potencial ofensivo, né? Então, reparem bem que aqui o Supremo deu uma belíssima inovada na lei, né? Legislou, a gente tem que ter desprendimento para dizer isso, criando inúmeras proibições em relação ao juiz de garantias, tá? Bem, dito isso, o que nós temos são algumas pequenas modificações. Então, agora eu vou fazer uma rápida passagem por alguns dispositivos do artigo 3º-B, que é aquele artigo que define fundamentalmente as competências do juiz de garantias, para a gente entender que, né, o juiz de garantias, repito e insisto, segue sendo aquele juiz responsável pela tutela dos direitos e garantias fundamentais da investigação. Para, portanto, inciso 1, receber a comunicação imediata da prisão. Inciso 2, receber o auto de prisão em flagrante. Então, em relação a isso, nada muda, só vamos dizer que isso será observância do juiz de garantias. Inciso 3, zelar pela observância dos direitos do preso, podendo determinar que este seja conduzido à sua presença. Outra modificação que, na verdade, não modificou nada. Por quê? Porque isso sempre foi assim, os direitos do preso sempre foram, de algum modo, protegidos e tuteláveis, sindicáveis diante de um juiz que atuasse na fase da investigação.
Tem uma coisa interessante que eu queria falar com vocês, entretanto, que é a seguinte: alguns incisos do artigo 3º-B, e aqui eu cito o inciso 4, o inciso 8, por exemplo, e também o inciso 9, o Supremo aproveitou o ensejo para dar uma cutucada, se é que eu posso assim dizer, no Ministério Público. E isso tem uma repercussão prática muito importante. Sabe por quê? A advogada e o advogado nem sempre serão procurados por clientes. Vocês percebam que eu estou aqui há quase 50 minutos falando de quê? Inquérito, 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 inquérito. Mas deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Necessariamente, sempre, uma investigação criminal acontece na polícia, seja civil ou federal? Não. Então, quem já não teve que lidar com isso na advocacia, em algum momento vai acabar lidando com uma situação em que alguém vai te procurar dizendo: olha, doutor, olha, doutora, eu fui chamado para dar depoimento no Ministério Público. Sim. E por quê? Porque, apesar de alguma controvérsia, está mais ou menos assentado no Brasil que o Ministério Público tem poder investigativo. E deixa eu dizer para vocês, o Ministério Público faz as suas investigações. É o chamado PIC, Procedimento Investigatório Criminal. E uma coisa que sempre, de vez em quando, aparece aí como inquietação, até mesmo no próprio Supremo, é o seguinte: fala-se muito em cuidar, limitar, garantir direitos no inquérito policial. Mas venha cá, e a investigação realizada pelo Ministério Público? Ela ali tudo pode? Não tem limites? Então, o que o Supremo aproveitou para fazer agora, quando julgou o juiz de garantias? Aproveitou o ensejo para dizer: olha, nós não estamos falando apenas de inquérito, estamos falando de qualquer investigação, incluindo a investigação realizada pelo Ministério Público. Dizendo de outro modo, o Supremo pegou carona na história do juiz de garantias para dizer: o juiz de garantias tem sim a importante função de controlar a atividade que está sendo realizada pela polícia no inquérito. Mas não só, porque se o MP faz um inquérito, então o juiz de garantias também tem, aspas, ascendência, controle jurisdicional sobre o que está sendo no inquérito. Então, eu vou dar aqui alguns exemplos. Inciso 4º do artigo 3º-B do Código de Processo Penal. Cabe ao juiz de garantias ser informado sobre a instauração de qualquer investigação criminal. Aí, nessa hora, me lembro até do voto do Toffoli, eles aproveitaram para cutucar o Ministério Público. Alô, Ministério Público, vocês também estão nessa. Instaurou investigação criminal, vocês precisam comunicar isso ao juiz de garantias. Vou lá para o inciso 8. Prorrogar o prazo de duração do inquérito, estando o investigado preso em vista das razões apresentadas pela autoridade policial. Inciso 9. Determinar o trancamento do inquérito quando não houver fundamento razoável para sua instauração. Aí eu te perguntaria: mas e se não houver fundamento razoável quando o Ministério Público resolver instaurar um PIC sem pé e nem cabeça? O que o advogado faz? O Supremo Tribunal Federal disse: vai atrás do juiz de garantias também, porque ele também tem a função de controlar a legalidade daquilo que o MP faz, e não só do que a polícia faz. Então, o MP não vive dentro de uma bolha de imunidade jurídica, onde a polícia, tudo que ela faz no inquérito está sob controle. O Ministério Público não é controlado. O Ministério Público é controlado. Não é controlado nas suas funções institucionais, mas na legalidade daquilo que faz e deixa de fazer, sem dúvida nenhuma, o Poder Judiciário está aí para isso e o juiz de garantias vai cumprir esse papel. Então, muita atenção, repito, né? Nós, advogados criminalistas, nós não lidamos o tempo todo apenas com inquéritos policiais, né? E é importante também saber que essa figura do juiz de garantias, ele também tem a importante missão de fazer o controle de legalidade dos atos de investigação, mesmo que não sejam de inquéritos policiais. E aí, avançando um pouco mais, outros incisos desse mesmo artigo 3º-B também nos mostram que não há, assim, grandes novidades.
Função do juiz de garantias, inciso 10, requisitar documentos, laudos, informações ao delegado de polícia sobre o andamento da investigação. 11, decidir sobre requerimento de interceptação telefônica. Onde é que está a novidade aí? Não tem nenhuma. Sempre foi o juiz que decidiu sobre interceptação telefônica. A diferença é que a gente passa a chamar de juiz de garantias, né? Decidir sobre afastamento de sigilo fiscal, bancário, dados e telefônico, busca e apreensão, acesso a informações sigilosas, outros meios de obtenção de prova que restringam direitos fundamentais, enfim. Julgar o HC sempre foi o juiz, continuará sendo. Determinar a instauração do incidente mental, de insanidade mental, mesma coisa, né? Já fizemos um comentário sobre o inciso 14, que não é o recebimento, passou para o oferecimento. Então, eu quero, meu amigo Barra, dizer para as advogadas e para os advogados, nesses minutos finais, que eu li um artigo muito interessante, até de um excelente advogado criminalista do Rio, esses dias, e professor e autor também, o Antônio Pedro Melchior, que ele cita uma frase assim, que às vezes é preciso mudar as coisas para que elas fiquem como elas estão, né? Então, a advocacia criminal, e de certa maneira todos que atuam no processo penal, confesso que saíram um pouco frustrados desse julgamento do juiz de garantias. Por quê? Repito, em que pese o Supremo tenha aprovado finalmente, acho que nem aprovado é a palavra correta, mas liberado, né? Aquilo que estava guardado lá no porão desde janeiro de 2020, tenha deixado essa realidade finalmente acontecer entre nós, ainda que daqui a 1 ano ou 2 anos, mas mexeu em coisas que não devia ter mexido, né? Acho que essa é uma crítica que a gente faz não só em relação a isso, há muitos anos que eu venho falando em sala de aula que a gente tem que ter uma exata dimensão do que é uma corte constitucional, e por mais que a gente às vezes não goste do legislativo, mas o legislativo é o legislativo, ele tem que fazer as opções dele, e o Supremo, como uma corte constitucional, legislador negativo, tira de vigência se achar que viola a Constituição. Mas, né, a figura virá com algumas implementações aí que nós eventualmente poderíamos ter avançado mais, algumas imperfeições por uma intrusão do Supremo talvez não muito bem-vinda, né, sobretudo para aqueles que têm se dedicado a estudar o assunto, mas de qualquer maneira estamos melhores do que já estivemos, quando em toda e qualquer situação o juiz era sempre o mesmo, né? Então, acho que a gente conseguiu dar alguns passos no fortalecimento do devido processo legal do sistema acusatório. E a advocacia criminal precisa estar preparada para isso, sabe, meu amigo Barra? A gente gosta, tem uma palavra que os criminalistas adoram, né? Combatividade. Ele é um advogado combativo, né? E isso, sem dúvida, é uma qualidade, sem dúvida, é uma virtude. Mas é preciso pensar o seguinte: o que é ser um bom combatente, né? Ser um bom combatente é ter uma boa oralidade, ser um bom combatente é ter uma boa presença no foro, é ser um sujeito que se coloca nas suas posições, destemido? Sem dúvida, é isso tudo. Mas também não é isso apenas, né? E por quê? Porque a boa combatividade, o bom combatente, é aquele que está sempre empunhando as melhores armas. E aqui eu não tenho nenhum dedo para falar em arma, porque quem estuda processo penal estuda paridade de armas, né? Lá do nosso Hélio Fazzolari. Então, precisa estar com os melhores instrumentos. E aí, meu amigo, não tem de onde tirar. Você vai ter informação para saber lutar pelo seu cliente, né? E pode ser que perca aqui a primeira batalha, a primeira petição que você fez ao juiz aqui, o juiz não estava entendendo muito bem por onde passa, não tem problema, vai ter uma segunda batalha, você vai buscar foros e lugares mais qualificados do judiciário para poder conversar, e a prática mostra que se você estiver do lado certo, no sentido de estar ao lado do que a lei prevê, a Constituição prevê, na boa ou grande maioria das vezes você acaba tendo sucesso, sim, né? Mas é isso, Barra. Eu quero aproveitar para mais uma vez agradecer e dizer que sempre estou à disposição da ESA aí para todas as empreitadas. Muito obrigado, viu? Tiago,
Te agradeço e eu gostaria de fazer um destaque aqui, que eu fiquei muito feliz, Thiago, que você colocou lá no seu mini currículo que você é integrante da ESA de Juiz de Fora. Com muito orgulho. E eu te falo, muito orgulho nosso, tá? Ter um profissional tão qualificado como você, integrando a Escola Superior de Advocacia de Juiz de Fora, que a gente briga tanto, sabe, Thiago? Para valorizar principalmente os profissionais de Juiz de Fora. Claro que é muito bacana nós ouvirmos profissionais de outras cidades, de outros estados, e a gente faz isso, mas desde o início, quando eu entrei na ESA, um dos meus compromissos foi de valorizar os profissionais, os advogados, professores, que a gente tem pessoas de altíssima qualidade, né? Muito qualificados, e você é um exemplo disso e nos dá muito orgulho de tê-lo na ESA, tá, Thiago? Mais uma vez eu agradeço aí a sua disponibilidade e vamos fazer novos projetos aí, tá, meu amigo? Sem dúvida nenhuma, Barra, eu que me orgulho muito, né, em trabalhar, em fazer parte da ESA, e sempre muito disposto e a fim da gente realizar coisas boas em favor dos advogados. Mas a gente sabe que a ESA, ela não vive sozinha, né? Ela está muito bem dirigida, então mais uma vez, parabéns aí pelas realizações. Seguimos juntos. Thiago, muito obrigado. Boa noite, meu amigo. Boa noite, meu amigo. Um grande Tamo junto. abraço. Tamo Valeu, junto, um muito abraço. obrigado. Obrigado. Um abraço. Pessoal, obrigado aos presentes aí. Alexandre, muito obrigado. Um abraço a todos aí, boa noite. Abraço, boa noite.